Continuando então as listas suspensas, vamos descer um pouquinho aqui. Uma prática recomendada para as listas suspensas é utilizar uma tabela como a fonte dos dados que vão ser validados, né? No exemplo anterior, a gente digitou explicitamente os dados possíveis, né? Nesse exemplo que a gente vai mostrar agora, a gente vai pegar esses dados possíveis, né, os departamentos, a partir de uma tabela. Então, o exemplo é similar, ou seja, tem uma lista de produtos aqui de alimentação, esse que eu estou selecionando, e aqui a gente vai preencher o departamento, mas somente esses três que estão nessa lista aqui à direita. A primeira etapa é transformar esses possíveis dados em tabela. Como é que a gente faz isso? Relembrando aí o item anterior, que é tabelas, posicionando em qualquer parte dessa tabela, a gente clica no menu Inserir e Tabela. A gente identifica que ele selecionou realmente a área, identifica que tem um cabeçalho, que é essa primeira linha que é departamento, e clica em OK. A partir daí, essa lista aqui ela se torna uma tabela. Está vendo aqui o menu que ele criou, design de tabela. Bom, o processo seguinte é semelhante ao anterior também. Agora a gente clica na área que vai ter as células validadas, vai no menu Dados, aqui em Ferramenta de Dados, na Validação de Dados, ele vai aparecer esse quadro aqui com as configurações, e no Permitir está o normal, que é qualquer valor. A gente vai colocar também em lista. Só que aqui na fonte, ao invés da gente digitar os nomes hortifruti, carne e confeitaria separada por ponto e vírgula, a gente vai clicar nesse íconezinho aqui e vai selecionar a área da tabela que vai fazer parte dessa validação, que são somente os três produtos, hortifruti, carne e confeitaria. Ele vai colocar aqui F32 até F34. A gente confere se realmente está tudo correto e clica em OK. E pronto. Ele está com a validação agora, se a gente olhar em maçãs, hortifruti, carne e confeitaria. A gente seleciona somente um dos itens, né? Se a gente tentar digitar um outro aqui, ele não vai permitir, da mesma forma que estava anteriormente. Qual é a vantagem disso aqui? Quando a gente criar um outro departamento que seja possível de fazer parte dessa seleção, basta incluir nessa tabela aqui. A gente já tinha visto no item anterior que para incluir um item de uma tabela, basta digitar numa área contínua aqui. Eu vou digitar aqui um nome qualquer de departamento. Outro DEP, outro departamento. Pronto. Ele faz parte da tabela, né? Ele é o quarto item da tabela. Quando a gente observar aqui nos itens possíveis na validação, esse outro departamento já vai estar preenchido ali. Ele vai ter alterado a regra de validação. Se a gente olhar na regra de validação de todos esses itens, ou de qualquer um deles, dados, validação de dados, ele vai ter alterado para F35 o último ali, ó, de forma automática, porque eu incluí um item nessa tabela, né? Ele faz isso já pressupondo que os novos itens dessa tabela aqui que vai ser usada na validação vão fazer parte dessa validação que está nesse outro conjunto de dados. Então isso é bastante útil aí quando a gente utiliza o Excel para entrada de dados e tem que ter uma garantia de que os dados que a gente está inserindo sejam corretos. Tá ok? Então a gente se encontra aí no próximo vídeo.